A gente começa a edição de hoje falando que o segundo dia de julgamento dos policiais militares acusados de envolvimento em uma série de mortes ocorridas em 2015 aqui em Manaus foi anulado. Quem tem os detalhes ao vivo é a Priscila Mello. Oi, Priscila, boa noite para você. Conta pra gente aí o que motivou aí essa anulação. O motivo desse cancelamento foi porque surgiu uma testemunha de grande relevância para esse caso. O Ministério Público fez um pedido para incluir essa testemunha nesse processo, que inclusive está sob proteção por medo de represália. O juiz Mauro Antoni, ele acatou esse pedido e disse que, para não prejudicar esse processo, esse julgamento que começou nessa terça-feira, ele foi cancelado e deve começar tudo outra vez em uma outra data. O Ministério Público disse que essa testemunha já existia há algum tempo, mas que só agora ela decidiu falar. A gente tem uma entrevista com o juiz Mauro Antoni, que ele explica um pouco melhor sobre esse cancelamento. Vamos acompanhar agora. O que acontece foi exclusivamente uma questão processual, né? Depois que a gente finalizou a inquirição das testemunhas de defesa, o promotor pediu que fosse ouvido aqui em plenário uma testemunha que, segundo ele, está sendo incluída no Provita, porque ele tem medo de represália. Essa testemunha poderia causar surpresa para a defesa, né? Eu poderia ouvir como testemunha do juízo, mas para evitar alguma nulidade, eu tive que dissolver o conselho de sentença. Essa testemunha ela vai ser qualificada e a defesa vai poder contraditar a testemunha, e só depois a gente vai remarcar o júri. Pediu também que fosse juntado ao processo alguns áudios de algumas escutas telefônicas, e esses áudios não estavam juntados no processo, então era uma prova ilegal. Eu indeferi. Agora, com o adiamento do júri, essa prova pode ser juntada e a defesa vai ter também acesso a essas provas. Olha só, Rose, só para a gente relembrar, esse julgamento iniciou nessa terça-feira de manhã, foi até a noite por volta de 8 horas. E para a gente relembrar, os 3 réus, eles são Dorval Júnior Carneiro de Matos, Bruno Cesani Pereira e Clebert Cruz de Oliveira. Eles são acusados pela tentativa de homicídio de Carla Dídia e também pelo homicídio de Fabrício de Oliveira Cavalcante. Para a gente ainda relembrar, essa operação é a Operação Alcateia. Ela foi deflagrada em novembro de 2015. E o objetivo dessa operação foi justamente prender um grupo que estaria cometendo uma série de homicídios, mais especificamente no dia 18 de julho de 2015, em um final de semana que ficou conhecido aí como um final de semana sangrento. Então, esse foi o motivo do cancelamento. Deve começar tudo outra vez esse julgamento em uma outra data que deve ser definida. Rosa, eu volto com você. Que reviravolta, hein, Priscila? Muito obrigada pelas suas informações, a gente vai seguir acompanhando. E olha, um foragido da Justiça de Santa Catarina foi preso aqui em Manaus na manhã de hoje. O homem foi identificado como Daniel Luiz Bock, de 38 anos. Ele é piloto de aeronave e tinha um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas. A prisão faz parte da Operação Woodstock Condá, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina. Daniel estava sendo investigado por fazer parte de uma organização criminosa que atua na venda de drogas no Paraná. Mais detalhes dessa reportagem você pode ver lá no portal acritica.com. Você vai ver agora o resumo de notícias. Duas toneladas de tambaqui manejado vão ser vendidas a preços menores que o de mercado no próximo sábado, na sede da Fundação Amazonas Sustentável, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul. Os peixes são da reserva Mamirauá e a venda é uma forma de incentivar o manejo sustentável e dar uma opção de renda às famílias ribeirinhas. No primeiro semestre deste ano, foram coletados aproximadamente 180 litros de descarte de óleo e gordura provenientes de frituras, assados e cozidos. A iniciativa foi dos servidores da Secretaria de Produção Rural do Estado, que recebeu ontem o 4º certificado de destinação final de resíduos. Ele atesta que a reciclagem é realizada de forma adequada. E um levantamento da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apontou 76 homicidas presos em Manaus nos 5 primeiros meses deste ano.
Para a Secretaria de Segurança, isso representa queda de 8% dessas ocorrências. Outra avaliação é que dos mais de 300 homicídios na capital amazonense, 70% apresentaram características de execução. E os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas foram surpreendidos hoje com vários projetos do governo envolvendo o controle de gastos que devem ser votados antes do recesso previsto para a semana que vem. Os parlamentares ainda terão pela frente a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que também precisa ser concluída até o fim dessa semana. O governo enviou 8 projetos à Assembleia. A maior parte deve tramitar em regime de urgência para serem votados até o fim desta semana. Segundo o secretário de Fazenda do Estado, a ideia geral é montar estratégias que não comprometam muito o orçamento nos próximos anos, como corte de gastos e autorização para realocar recursos. Na verdade, o grande problema do governo federal, dos governos estaduais e municipais, são as vinculações de receita. Isso é um dos pontos até que o ministro Paulo Guedes coloca bastante nos seus discursos, o próprio Mansueto, o secretário do Tesouro Nacional, e aqui não é diferente. A gente precisa realocar os recursos de uma maneira adequada. E é isso que a gente está construindo junto com a Assembleia. Na verdade, não é tirar de um lugar para colocar em outro. Na verdade, é realocar de uma maneira racional e adequada. A principal preocupação é a crise na saúde. O FTI entrou mais uma vez na conversa e o destino da verba pode sofrer alterações de novo. Acontece que esse fundo do FTI, ele tem muitos recursos vinculados. São orçamentos carimbados e que não puderam ser utilizados em sua totalidade no remanejamento para a saúde, como nós prevíamos no início do ano. Então, no decorrer do ano, a gente viu que houve sim um superávit orçamentário, mas não o quanto nós prevíamos, tendo como base o ano passado. A economia não se comportou como nós prevíamos e a gente viu que tanto a saúde da capital quanto a saúde do interior precisa realmente desse novo apoio dessa Casa Legislativa, desse trabalho em conjunto com o Poder Executivo. A reunião durou toda a manhã desta quarta-feira. As discussões continuam até os textos serem colocados em votação. Entre as propostas, o governo estuda a possibilidade de não dar reajustes salariais aos servidores e limitar o teto de gastos para os próximos anos. E a gente tem uma preocupação, tanto a Assembleia quanto o governo, de garantir que a população seja atendida, em especial nos serviços básicos, na área de saúde, educação e segurança pública. Mas a oposição considerou o tempo curto para discutir matérias importantes. Essa mensagem deveria ser mais estruturada, mais estudada, trazer números, qual o real impacto que vai ocasionar a reforma que ele está propondo. O encontro fez com que a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse adiada. Passou de quinta para sexta. O parecer da Comissão de Assuntos Econômicos já está pronto e deve sofrer apenas algumas modificações solicitadas pelo governo. Mas os parlamentares garantem que essas mudanças não interferem nos repasses. O orçamento previsto para o ano que vem é de cerca de 18 bilhões de reais e a LDO deve definir como os recursos para 2020 devem ser divididos entre os poderes. O tempo da LDO já está pronta para ser votada e analisada. Não há mais o que debater na LDO, a não ser o momento, claro, que ela chegue no plenário para ser deliberada. Então, não atropela a LDO. A LDO está pronta para ser votada já há quase uma semana. O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Lélio Bentes, visita amanhã aqui em Manaus o projeto Gente Grande. A iniciativa é do TRT do Amazonas e já capacitou desde 2016 cerca de 470 jovens para o mercado de trabalho. A maior parte foi resgatada da situação de trabalho infantil, sendo mais de 60% do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. O projeto tem como finalidade proporcionar conhecimento, habilidades e atitudes que contribuam para o processo de aprendizagem e inserção de adolescentes no programa Jovem Aprendiz. E você vai ver a seguir, medida provisória que prejudica a Zona Franca de Manaus é suspensa pelo Ministério da Economia. Os detalhes a gente te conta daqui a pouco, agora são 7h48.